Privet, pessoal, esse aqui é o terceiro podcast exclusivo da Rússia, nosso podcast, e a gente vai falar sobre história hoje. Eu sou o Pedro Sendretti e a Rússia também tem história pra contar. Eu sou o Guilherme II e também sou da dinastia Romanov. Salve, salve, aqui é o Capitela e eu ainda me pergunto, nossa, você tá vivo? Eu sou o Gabriela e aprendi um pouco de história com você do amigo. E é isso, a gente vai falar sobre, Guilherme, Araskia Russia. que era... Perdão pela pronúncia, Parece o mas... Google falando, mas na verdade é o Império Russo, e a gente vai falar desse império que foi o terceiro maior de todos os tempos, assim, só atrás Perdendo do pra Império quem mesmo? Bizantino, né? Não, bizantino não, cara. Império Mongol, Britânico. Britânico. Corta bizantino, hein? Certo. E além disso, a gente vai falar dos czares e da dinastia Romanov, desde Desde o começo até e o final, como que ela acabou. desde a queda do Império mesmo. Então vou começar falando um pouco sobre a origem da dinastia Romanov. Da onde surgiu essa dinastia? No início, não existia apenas uma casa que comandava o czarismo. Eram outras 12 casas nobres e elas tinham um ancestral comum. Que formado por um cara só, né? Sim. E o nome dele era Kobila, Andrei Kobila, e Andrei, sempre tem isso. sempre tem Andrei. Lembrando do segundo podcast, Andrei é um dos nomes mais famosos da Rússia. Deve ser por causa disso, inclusive. Deve ser. Ele era testado na época como um boiardo. O que é esse termo boiardo? Seria como um chefe local, igual como seria um vassalo. Pois nessa época ele ainda não existia todo o czarismo e tinha uma pessoa superior na época. Basicamente um conde. Basicamente um conde. Mas aí tinha uma pessoa que era maior que ele, coisa assim? Sim. O sistema feudal era Ah, o sistema é o feudal. conde, aí depois é o duque e depois o rei. Aham. Sim, ele era uma pessoa importante. E dele foi surgindo na época que ele ganhou um certo pedigree, pode-se dizer, que ele ficou com o nome de renome. Ah, E ele foi dado na época como se fosse um ancestral de todos. E na época, inclusive, foi feita uma linha sanguínea onde ligava ele com o imperador romano César, dizendo que ele era descendente direto de isso César. era verdade? Não, isso é totalmente ficcional. Tanto que na Europa tinha bastante esse negócio de linhas de sangue, bloodlines, Aham. descendência. Tipo, muita gente, pra usurpar poder, alegava ser descendente de alguém histórico, por exemplo, Alexandre o Grande, o William Conquistador. Ele ficou, na verdade, ele iniciou então essa dinastia Romanov que depois no futuro virou esses czares russos? Sim, é que basicamente, depois do Kobila, relembrando primeiramente que ele não era descendente direto de Júlio César, inclusive era dito que os antecessores dele não eram tão nobres quanto imaginados, pois o nome Kobila deriva de égua e significa que ele poderia fazer parte de uma cavalaria real de algum rei. Uhum. E daí, o Kobila foi passando em gerações as outras 12 casas, e depois do Império do Ivan o Terrível, foi dividido em outras duas casas futuramente, que seria o Zakharin Yuriev e o Zakharin Yakolev. E esse Ivan o Terrível, ele foi o que conquistou muitas terras, coisas assim, né? Tanto que ele é chamado Sim. disso, porque ele era esse conquistador. Ele passou dos Montes Urais e conquistou até a Sibéria. E ele fez mais duas? Como é que é? Foi duas segmentações desse ramo principal. E o nome Romanov só iria aparecer depois que Roman Zakharin Yuriev mudou o nome do seu ramo para Romanov. Aí sim começou os nobres idealizados. Uma curiosidade é que, na origem do termo czar, que vem da ideia da terceira Roma, que estava muito forte no período medieval, que a primeira foi a própria Roma, a segunda foi o Império Bizantino, que foi a divisão da Roma Oriental e Ocidental, e como forma de tentar revitalizar a glória de Roma, aquela ideia de trazer a glória do passado, o Make America Great Again. o imperador da Germânia mudou o título para se parecer com César. Que antigamente, quando a pronúncia latim é César, só que na época de Roma se fala César.
César, que era o imperador romano. Que era o imperador romano. Que era o imperador germânico. Aí de Kaiser também que tem o Czar na Rússia, mas é tudo isso, o mesmo derivado. Então, o primeiro czar de verdade Romanov no poder foi Mikhail, ou Miguel no português, Miguel I. E é importante ressaltar que nessa época ainda não seria o Império Russo. O Império Russo seria daqui a alguns anos com a vinda do Pedro I. Falando agora um pouco sobre os primeiros pré-czares antes do Império. Falando um pouco de como que o Miguel ascendeu no poder, como que a família Romanov começou no poder, a Rússia estava passando por um período de chamado Tempo das Perturbações, onde estava tendo muitos conflitos internos, conflitos externos, e a população estava passando muita fome. Então, os nobres, após muitos conflitos... Isso era feudalismo? A Rússia foi um feudalismo, para dizer a verdade. Antes da unificação do Império de Rússia, ela era basicamente tribal. Só que depois ficou feudal e ficou assim por muito tempo. E na época Até dele a Idade Moderna. O feudalismo só vai acabar nos finais da dinastia Romanov. E o que aconteceu? Como estava tendo muito conflito e a Rússia estava com um vazio no poder, os nobres se juntaram e falaram: a gente precisa escolher um líder. E essa escolha resultou na escolha do Miguel, que ascendeu ao poder. Certo. Que era descendente daquele primeiro lá. O primeiro, desde o começo do descendente das 12 casas, Que era um... até o Roman Zakharin Uriev, e veio parar no... Mas tinha um poder basicamente. E aí começa realmente a história dos czares nessa parte. Os da família Romanov especificamente. Os czares já existiam antes, o título de czar já existia, mas a dinastia Romanov começou nesse momento. Inclusive o Ivan Terrível foi um czar russo. Então já existiam os czares, a dinastia Romanov começou nesse ponto. Começou com o Miguel I. Certo. É porque é importante lembrar, porque a galera normalmente pensa que a dinastia Romanov é todos os czares, mas tem antes. Não, né? tem antes. É que a dinastia Romanov que gerou, tem muita história. Outras dinastias reinaram na Rússia e elas disputaram o poder nesse período de conflito. Só que aí, depois de todo esse conflito, resolveu: vamos colocar alguém e colocar um Romanov, que foi o Miguel. A gente não tá falando muito antes, questão de formar, porque a gente provavelmente vai fazer podcasts antes de como a Rússia se formou e consolidou. É mais dirigido pra família Romanov. A Romanov era moderna pra frente. Mas é muito importante, já que eles ficaram no poder por muito tempo e provavelmente foi a dinastia que mais teve tempo de servidão durante reinado na Enquanto dinastia. muitos países estavam acabando a servidão, a Rússia ainda mantinha. Sim, era crucial pro método de governo deles. E depois do... Qual que é o primeiro? Miguel? Miguel I. Depois veio Alexandre I. Em seguida veio Teodoro III. E por último, Ivan V. Uma curiosidade sobre o Teodoro III: ele fundou a Academia de Ciências da Rússia. Aí para todos os universitários de plantão. Que ainda existe, no próximo podcast a gente fala sobre isso na Rússia mesmo. E agora a gente começou falando do Império que se formou em si, lá em 1621, né? Porque depois do Ivan V começou o Império mesmo. Sim. O Império ele começa com o Pedro Grande. O Pedro Grande inicialmente governou junto com seu irmão, o Ivan V, mas depois da morte de Ivan, quem continuou no poder foi o Pedro. Essa era uma ascensão da Rússia, ela tava ficando grande nesse momento? Ele começou com o Pedro por quê? Porque o Pedro ele foi uma pessoa que ele viveu num momento de modernidade. Ele foi até países onde estavam se modernizando. Amsterdã. A Rússia, em geral, ela teve um crescimento bom durante a Idade Média. Tipo, o Ivan e expandiu bastante. Só que e também a peste negra não pegou tanto na parte do norte. Só que o Pedro ele foi responsável pela modernização da Rússia. Porque como ele esteve em países onde já estava modernizado... Pedro I. Ele começou a modernização. Ele visitou países como Inglaterra, visitou Amsterdã, e ele conheceu... Tinha até aquela história que ele financiou um monte de artista pra ir pra Itália estudar. Sim, pra eles aprenderem. Ele trouxe toda a cultura ocidental pra... Que eu acho que vem essa parte da lenda que eu contei no podcast anterior, né? Que é a lenda que eu dei do arquiteto lá. Esse arquiteto provavelmente... pode ser gerado disso. Eu acho que veio bem antes, na verdade, que eu não acho que o Pedro é o tipo do Pedro Grande. Mas todas as arquiteturas, você pode ver que há muitas arquiteturas inspiradas nas escolas de arte italianas. Tem as escolas modernas, o barroco, né, o classicismo, e vai indo assim, começou a chegar na Rússia. Tem umas catedrais que parecem até umas coisas que nada a ver. Muito linda a arquitetura. São Petersburgo, que ele falou, foi fundada no governo de Pedro I e se tornou a capital da Rússia. Ela fica num território, mas assim, ela foi muito importante também para a criação da marinha russa.
Que era um Tinha desejo. saído pro Mar Balto. Um desejo grande de Pedro I de criar a marinha. Então, estabelecendo São Petersburgo, criando a capital ali, também foi capaz de criar a marinha. É porque na Idade Moderna ter uma marinha relevante era muito importante. As principais potências possuíam uma. As grandes catedrais russas viram dessa época, como as catedrais de São Basilio, essas catedrais de grandes aí que são mais Isso artísticas. aí eu acho que foi quando se converteu ao ortodoxismo. Aham. E aí começou a pedir as O crescimento das igrejas. Bem antes. A construção de mais igrejas foram governos posteriores, mas ali começou a surgir isso. Foi isso e tudo. Ele foi um imperador importante. Ele fez muitas conquistas, venceu inúmeras batalhas. E ele expandiu a Rússia e fez ela crescer como uma nação. E por isso é chamado de Pedro Grande. Sim, ele inclusive tem uma estátua lá em São Petersburgo. E também teve a esposa dele. A gente fala da esposa dele, exatamente. A esposa dele, a Catarina I, ela não era originalmente russa, ela tinha ascendência sueca. Engraçado citar, por conta que o Pedro Grande enfrentou a Suécia, houve vários conflitos. Uma grande potência é. Sim, houve vários conflitos ali na região, mas a esposa dele tinha ascendência sueca e ela foi amante do Pedro no início. E eles foram amantes por volta de 1707, por aí, onde eles casaram extraoficialmente. Essa parte da Suécia não foi só a Suécia que caiu, teve um declínio em geral nesses países vizinhos. E a ascendência da Rússia. E por isso que a Rússia ascendeu bastante. Os turcos tentaram invadir a Rússia e não conseguiram. Inclusive, Pedro o Grande derrotou os turcos. Uma virada mirabulosa. Foi uma estratégia muito boa. E só em 1717, por aí, em volta de uns 10 anos depois que eles casaram extraoficialmente, ele assumiu o casamento com ela e ele elegeu ela uma co-governante, uma co-regente. Isso não é um fato, porque ela foi considerada, logo depois disso, a primeira mulher a governar a Rússia. Sim, ela reinou por volta de uns 2 anos após a morte de Pedro. Até o seu filho assumir. Ela morreu também depois disso. O poder acontecia quando queria manter uma casa específica de poder. Aí, tipo, mesmo que o rei esteja vivo, se ele não fosse da casa que era considerada real, ele não seria considerado rei real. Exato, ela é muito importante, porque a família Romanov, ela continuava a mesma dinastia. Eles casavam entre irmãos, coisas assim, pra continuar a dinastia. Né? Uma coisa importante da Catarina I é que ela foi responsável por aliviar os impostos. Que é para Game of Thrones. Sim. Ela reduziu os impostos que tinha sobre a população, que já era muito caro. É por conta que ela reduziu os gastos com o exército. O exército era muito caro para se manter nessa época, ainda mais por conta de todas as batalhas travadas, e a Rússia, como era um país conquistador, ela tinha que manter um exército forte para poder se manter no poder. E ela conseguiu reduzir os impostos, reduzir os custos do exército, assim reduzindo os impostos da população. E aí veio depois dela, depois o Pedro II, né, que é o filho dela. Filho direto do Pedro Grande. Ele é neto do Pedro I. Neto do Pedro I? Ele é o Pedro II. Quem que é o filho dele? A filha dele, que depois assume logo depois de Pedro, foi Ana. Não, é depois do Pedro II. Isabel. Então, Pedro II, filho de Aleixo, daí vem toda a linhagem principal do sangue da família Romanov. Que aí vem a Ana. Depois da morte dele foi assumido a Ana, que filha de Ivan V, que reinou junto com o Pedro. E depois um caso interessante foi do Ivan VI, que ele era primo de um primo distante da família gerada por Pedro I. E então ele não era daquela dinastia. Ele era da dinastia, só que ele não era da linhagem principal, pode-se dizer. Imagina quando houvesse várias linhagens, a principal, secundária e tudo mais, ele era um primo mais distante que foi assumir o poder. Tem motivo pra isso? Mesmo que você esteja muito distante, você ainda é considerado daquela família se seu casamento não for matrilineal, ser considerado a outra casa. Provavelmente não havia outro filho homem e eles estavam se mantendo naquele sentido de um filho. Geralmente era uma mulher, uma mulher homem, E ele não chegou a ficar nenhum ano no poder. Ele ficou muito pouco tempo, até que houve um golpe de estado que Isabel, ela assumiu o poder. Isabel é filha de Pedro o Grande e ela assumiu o poder no local do primo, prendendo o primo e exilando ele. E vocês foi o que morreu? Foi. Ele morreu pouco tempo depois, quando um dos guardas tentou libertar ele. Ele foi pego nessa tentativa de escapar e ele foi executado. Tem uma história bem triste, né? Sacanagem com ele. A Isabel, logo após ela reinou até a sua morte. Depois de depor o Ivan VI, ela reinou. E uma das coisas importantes que ela fez, mas bem marcantes no governo dela, foi que ela ampliou os poderes da nobreza. Isso fez com que
os camponeses, né, os servos, eles começassem a ficar cada vez mais como se fossem presos a... Reprimidos. Impostos. E uma curiosidade sobre a Na Isabel... Idade Média, os impostos já eram bem altos. Eram. E uma curiosidade sobre a Isabel é que ela foi responsável por fundar a Universidade de Moscou e a Academia de Artes da Rússia. E depois de Isabel veio o Pedro III, e aí a grande Catarina II. A segunda na dinastia Romanov recebeu o nome de O Grande, por conta dos seus grandes feitos. Catarina Grande? Catarina Grande, a segunda. E ela tinha origem agora germânica, né? Isso, A Catarina a Catarina, ela não tem linhagem sanguínea com os Romanov. E ela se casou com o Pedro III. Pedro III ele foi deposto por um golpe de Estado. E esse golpe que a Catarina estava junto. Inclusive, ela traiu o marido dela, né? Ela estava nesse golpe e ela ascendeu ao poder mesmo tendo nenhum sangue Romanov. Ela se casou com o Pedro e assim ela se tornou uma Romanov. Inclusive o nome dela não era nem Catarina. O nome dela era... Deixa eu não lembro. Tá, o nome é... Mas a gente não tá dando muita ênfase aqui em tudo que a gente tem que falar. Porque na verdade são 184 anos de Império, dá pra falar tudo, a gente tá tentando falar o geral pra vocês. Mas ela foi muito importante. Não à toa recebeu o nome de Catarina Grande. Não se preocupe, não vai cair neném. Não cai neném, relaxa. Ela foi responsável por continuar essa modernização que o Pedro Grande fez na Rússia. E ela levou muitas coisas para a Rússia, ela tornou a Rússia um país, vamos dizer assim, mais rico, revitalizou o país. Culturalmente, economicamente. Eu tinha até esquecido, mas é muito interessante o que o Pedro fez em São Petersburgo, porque lá era quase que uma terra infértil, lá era um pântano. E transformar aquilo na segunda maior cidade da Rússia. E uma capital. A capital da época. Virou a capital. E a Catarina, o Pedro modernizou e ela continuou modernizando o país, trazendo muitas ideias iluministas, por exemplo, porque ela lia muito. Principalmente, tinha dois autores que ela lia muito, eu só lembro de um deles, que era o Voltaire. Inclusive, ele escreveu muitos livros sobre a vida da Catarina, já que ele tinha ela também como uma inspiração, pode-se dizer. Sim, após a morte da Catarina, o Paulo ele ascende ao poder e ele começa a retirar essas ideias que a Catarina tinha do iluminismo. Inclusive, a partir daí, os próximos czares foram todos homens, não houve mais czares mulheres. Paulo, uma das primeiras medidas dele foi retirar o poder, a possibilidade de uma mulher ascender ao trono russo. E aí veio mais um Alexandre e o Nicolau, o Alexandre I. O Alexandre I ele foi importante porque ele foi o czar que viveu na mesma época que Napoleão e enfrentou Napoleão. Ele chegou a fazer um acordo, mas esse acordo, assim como o acordo que vocês conhecem que teve entre, por exemplo, a Alemanha e Stalin, né, da União Soviética, é um acordo instável e acabou sendo desfeito. Eles se enfrentaram, o Alexandre conseguiu... Ele perdeu pro inverno, uma de duas batalhas aí. Ele deixou invadir Moscou. Ele conseguiu segurar as tropas francesas e ainda conseguiu chegar à França e libertar todo mundo, toda a população francesa. Ele foi um ótimo estrategista. A Rússia é marcada por muitos estrategistas, há muitas batalhas. Inclusive, nos próximos podcasts vai ter um especialmente só para as grandes batalhas russas. Batalhas russas, exatamente. E aí vem o Nicolau I, o Alexandre II, o Alexandre III e o Nicolau II finalmente. Uma coisa importante, o Alexandre II ele foi importante porque ele fez um marco bem crucial na história da Rússia. Retomando só uma ideia da Catarina II. Ela era iluminista, ela tinha ideias iluministas, porém a Rússia ainda mantinha a servidão. Ainda era feudalismo. Isso, por que ela mantinha a servidão? A Europa já estava um pouco mais a Europa já havia a Revolução Industrial, quase. Acho que na Inglaterra já havia a Revolução Industrial, mas porém a servidão ainda continuava na Rússia. Esse tempo aí era mais ou menos 1700, mais ou menos, quase 1800. Não, 1750, por aí, tá bem. Meados do século XVIII ali. A servidão era uma grande base para o Império Russo. Mas quando chega Alexandre II, ele acaba com a servidão. E faz muitas outras coisas para o reino. Ele é chamado, inclusive, de O Libertador. Ele foi morto num atentado terrorista de um grupo terrorista chamado Vontade do Povo. Não, a Catarina II, na verdade, ela seria 1700 e alguma coisa. Isso. Mas aí quando chegou a Alexandre já é 1800. Demorou um século quase para poder libertar. aí que descobriram a eletricidade, não foi? Por volta. E aí tá um nome, os grandes marcos dos nomes femininos que são importantes na história. A Catarina II, ela é um exemplo
de determinação. Ela fez muita coisa, apesar que no começo ela não conseguia tomar conta do poder direito, por conta que os conselheiros, eles restringiam os poderes dela, mas no final ela conseguiu assumir toda a questão dela. Agora indo mais direto pro final... Essa parte aí vem Alexandre e Nicolau, essa parte é meio uma queda da Rússia pra ir chegar na Primeira Guerra, assim, onde ela realmente aí quebra. Começa a entrar na decadência. E é a Idade Moderna que começa a entrar? Já está na Idade Moderna. Já entrou faz bastante tempo. A Idade Moderna começa com Pedro. Começa com o fim da Idade Média. A Idade Média é 1400. Mas a Rússia parece que ainda continua na Idade Média. A mentalidade, mas era a Idade Moderna já. Era a Idade Moderna. A Rússia começou a se Idade modernizar. Moderna é época das navegações. Você pode pensar simples assim: o Brasil foi descoberto em 20 anos, certo? Certo. A partir daí já era grande navegação, já era Idade Moderna. Mas só que a Rússia, mesmo na Idade Moderna, ela ainda continuava nos modos Com esses sistemas feudais. Isso só muda no Só final mudou da... com Alexandre II. É, só no final da Primeira Guerra. Que é o antepenúltimo czar da Alexandre II. O próximo importante governo foi o Nicolau II, que depois de anos passaram, quase um século, depois de Nicolau I, Alexandre II, Alexandre III e, enfim, Nicolau II. Foi um governo conturbado, que houve seus altos e baixos, até como ele foi visto por grandes ações no início, mas porém no final ele acabou se desvinculando do povo, tanto que houve grandes atentados, como o Domingo Sangrento e a própria participação da Primeira Guerra Mundial. Isso tudo chegou... Também contribuiu para o descontentamento do povo, que ele perdeu a guerra lá no Japão, que o Japão queria conquistar parte da China e da Manchúria, que era de domínio da Rússia, e eles tomaram uma derrota bem feia. Tomaram um sacode. Aí toma um sacode também na Primeira Guerra Mundial. É ruim para a opinião popular. Isso tudo Assim resulta... como também tinha o Rasputin lá, que se dizia um grande influenciador por ser muito próximo da esposa do Nicolau, a Alexandra. negativo do pessoal. Certo. E aí, isso tudo resulta na Revolução de Fevereiro de 1917, que é a Revolução Bolchevique. E o porquê dessa revolução? Fevereiro. A revolução foi dada por conta que a Rússia estava num estado crítico, os impostos estavam muito altos para conseguir manter os custos da guerra. A população sofrendo de fome, muita fome extrema. Os soldados estavam sendo tratados em situações desumanas praticamente, por conta que a Rússia já não estava em condições de participar dessa guerra. Tanto que, através da Revolução Bolchevique, a Rússia fez um tratado com a Alemanha, cedendo uma pequena parte do seu território até então para se manter fora da guerra, meio que pagando as dívidas assim então. E com essa saída, foi o declínio do governo do czarismo. Aí traria futuramente a morte do Nicolau II. Uma curiosidade, Lenin foi responsável pela Revolução Bolchevique, o líder da Revolução Bolchevique. E aqui a curiosidade é que o Alexandre III sofreu um atentado de morte, e um dos responsáveis por esse atentado de morte era o irmão de Lenin, que também influenciou ele com os estudos e tudo mais. E falando agora um pouco sobre a execução, os últimos momentos da família Romanov no poder. Foi em julho de 1918, a família Romanov ela estava na cidade de Ekaterimburgo. Uma casa bem afastada. Era um palácio e... Detalhe, nesse período já não governava mais o rei. Ele havia sido retirado para um governo provisório, que foi ele que foi derrubado. Até antes ele tinha tentado para acalmar o povo, instalar um parlamento, só que depois ele retirou. Sim. E, dado desse período, eles disseram para o Nicolau II que eles teriam que tirar a família dele dali para levar um lugar mais seguro. Por conta que estava tendo toda aquela disputa entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, que eles estavam tentando, de um lado, retomar o czarismo na Rússia. Quem que era quem? O branco seria do lado que está apoiando o czar. O vermelho seria o lado que está tentando apoiar a Revolução Socialista na Rússia. Aí ele foi dito para... Uma guerra civil mesmo? Uma guerra civil russa. Muito importante. Durante a Primeira Guerra Mundial, eles falaram para o Nicolau e sua família descer para o porão, que seria mais seguro, para esperar o caminhão chegar aqui e transportar eles. E ali, o Yukov, que foi a pessoa que estava responsável por isso, ela leu o testamento falando que o governo de Ural tinha aprovado, já que os parentes do czar estavam ainda continuando os ataques, eles foram obrigados e tomaram a ordem de executá-los. E é dito que os próprios guardas, alguns relatos, eles dizem que foi um choque para o czar, que ele ficou perplexo e ele não entendeu o que era aquilo. O Yukov, ele respondeu novamente qual era o testamento e ele puxou sua arma e atirou no torso. Aí ele atirou no torso
do Nicolau, matando na hora, e depois, em seguida ele atirou no filho menor, e depois os soldados começaram todos a atirar na família, que estava contra a parede. Inclusive, a imagem dessa parede, ela ficou bem destruída por conta dos buracos de bala, ficou tudo destruída. E nem todos morreram com o tiroteio. As mulheres, principalmente, por conta que os soldados dizem que elas estavam com umas malhas com pedras preciosas na roupa. E as joias também que elas estavam portando. Isso meio que serviu para meio que quase um colete à prova de balas. Então, uma criada e mais 2 filhas, elas foram mortas através de... foram esfaqueadas com as baionetas. Esse local dá pra visitar, assim? Eu imagino que não. Mas ela foi, inclusive... As balas lá, o sangue não. Chamada Casa Ipatiev. Ipatiev. E depois eles foram enterrados, né? A Sim. Daí, então, eles haviam enterrado eles numa mina próxima. Só que depois que a capital ficou sabendo disso, os boatos começaram a se espalhar, eles ficaram com medo dos corpos serem encontrados. E numa tentativa de prevenção para isso... Eles tentaram demolir a mina, mas não conseguiram, então eles pegaram os corpos às pressas e foram levar para um lugar mais distante para enterrar. Só que engraçado que no caminho disso, o caminhão quebrou. E aí o Yukov tentou, foi ele mesmo. Ele falou, não, vamos enterrar aqui mesmo os corpos, porque a gente não vai levar mais longe. Eles foram, fizeram uma vala, enterraram o Nicolau, uma cova rasa, enterraram o Nicolau, a Alexandra, alguma das filhas, e colocou... ácido sulfúrico para dissolver o corpo mais rápido, esmagou eles através das coronhadas. Da Rússia, o corpo se preserva bem. Por bastante tempo. Ele esmagou a face deles através das coronhadas. Rússia, assim. Não o filho da Rússia. Não, ele falando, os russos, o corpo demora. A coisa da vodka no sangue, ela faz com que... Brincadeira. A gente já falou sobre os estereótipos. E enterraram a Anastácia e mais o filho, se não me engano, uns 50 metros de distância. Daí surgiu toda essa teoria. Lenda, né, que nós conseguiram achar por um bom tempo os ossos dos vestígios da Anastácia, e aí teve aquela lenda que ela teria sobrevivido. Mas até que deu origem a um filme infantil aí. Chamado Anastácia, que é o filme da Fox, que atualmente é da Disney. A Fox foi comprada pela Disney. Quem tem, que acho que é de quando que é esse filme? 2008, mais ou menos? Não sei, mas faz tempo. Mas foi uma teoria que ficou por um tempo aí. Só que muitos historiadores já comprovaram que isso foi só para as pessoas que, caso encontrassem o corpo, ficarem confusas e souberem discernir, né? Porque ela passou pelo mesmo processo do ácido e das coronhadas, para ninguém reconhecer o corpo. E eu acho que é isso, né, o podcast de hoje. Esse foi o podcast de história que a gente fez hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente tentou fazer ele o mais organizado possível. Pra vocês entenderem. Qualquer dúvida, qualquer fato que esteja faltando, qualquer coisa errada que algum historiador que saiba melhor possa falar. Só entrar em contato com a gente. Avisa, vai estar no YouTube, coloca tem no Instagram, tem no YouTube, aqui no Spotify. Se a gente errou, por favor, corrija. Essa foi uma pequena parte da história da Rússia, ainda muito importante. Vai ter muito mais. As batalhas que a gente tá planejando aí. Sim. Que a gente tá planejando. Um adendo que também tem outro podcast daqui, que é o Greencast, um podcast que fala sobre sustentabilidade, também tem no Spotify e nas outras mídias. Que é do nosso projeto Future Seeds. E também segue a gente lá no canal do Mixer, o Project Game Speaking, que a gente tá fazendo um projeto para as pessoas aprenderem inglês de uma forma mais divertida, através dos games. E se vocês quiserem ir lá, é só ir lá, pode se inscrever, ver aí, a gente faz live terça e quinta toda de noite. Só chamar a gente, que a gente tá aí. Você pode chamar e a gente joga junto. Chama em qualquer lugar que a gente tá atendendo. E é isso aí, esse foi o Podkovski de história. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Das Vidânia. Das Vidânia, rapaziada.